Toma seu assento, por gentileza. Graças a Deus. Meus irmãos, quando nós olhamos ao cenário bíblico, nós vamos entender que Deus, Ele não vê como o homem vê. E se Deus não vê como o homem vê, Ele também não escolhe a maneira que os homens escolhem. Geralmente, quem te vê aqui nessa noite, uniformizado, bonito, bem adornado, facilmente te escolheria nessa noite. Por quê? Porque hoje você, como um projeto de Deus, está um vaso adornado, trabalhado. Nós estamos nas mãos do Senhor. Porém, nós entendemos que dificilmente outra hora, quando você ainda não servia a Deus, alguém poderia te escolher para jogar no seu time, para caminhar contigo. E por quê, pastor? Alguém chega a dizer que geralmente os homens nos escolhem por aquilo que nós temos a oferecer em troca dessa escolha. Alguém facilmente te escolhe hoje pelo que você carrega, pelo que você tem. Porém, nenhum de nós que estamos aqui somos escolhas nesta noite. Muito pelo contrário, o Senhor já havia te escolhido de muito tempo atrás. Certamente, quando nós nem conhecíamos ao Senhor, andávamos perdidos, sem rumo, sem destino. Alguns de nós, no ápice da loucura, até pensou em tirar a própria vida num dado momento de sua existência. E nesse momento que família abriu mão, que alguém desistiu de viver, e gente que caminhava contigo foi embora, foi justamente no momento que o Senhor Jesus nos escolheu. Pastor, por que Jesus me escolheu? Jesus só te escolheu por um simples motivo. Não por quem nós somos, não porque nós tínhamos, até mesmo porque não tínhamos nada. O Senhor só nos escolheu pelo poder que Ele tem em realizar em nós uma grande obra. E alegra-me o meu coração, porque a Bíblia diz que aquele que começou a boa obra, Ele é fiel para cumprir a obra que Ele já começou. Isso é tão interessante que Deus não escolhe por indicação. Deus não escolhe por família que nós fazemos parte. Deus não escolhe pelo bairro aonde moramos. Deus escolhe simplesmente por amor. Eu compreendo fielmente que eu não mereço estar aqui pregando. Eu não mereço servir ao Senhor. Talvez, ouvindo isso, você chegue na mesma concepção. Nós não merecemos, nós não somos, nós também não podemos, pastor. E porque estamos simples unicamente porque o amor dele nos escolheu. O amor dele nos escolheu dentro de uma obra tão extraordinária que Deus, quando me escolheu e te escolheu, Ele mudou tudo aquilo que estava à nossa volta. Ora, porque o mais importante não é o que está do lado de fora. O mais importante é aquilo que Ele colocou dentro de mim e também dentro de você. O texto que nós lemos aqui vai falar unicamente acerca disso. Eu prego e não te canso. O texto diz que Nabucodonosor foi alguém que conquistava o mundo da época que vivia. Era saqueador, fazia povos reféns. E dentro da sua casa está crescendo Nabucodonosor, que é o seu filho. E vendo o pai trilhar um caminho de um império babilônico, de alguém que domine a força, domina ao braço forte, ao braço de ferro, não dá escolha para aqueles que estão como seus oponentes. E todo o país, toda a nação que encontra ele é feito de escravo e de servo. Nabucodonosor cresce da mesma maneira. Porém, enquanto Nabucodonosor está crescendo como dominador da Babilônia, nós temos do outro lado uma nação que é o povo de Deus, que é o Israel escolhido. O Israel escolhido de Deus, ele tem um pequeno problema que até hoje todos nós temos. Igual, pastor, é que o Israel de Deus, ele adora quando tudo vai bem.
O Israel de Deus adora quando as coisas são favoráveis, quando a bênção chega na porta. Porém, o problema que há do povo da Bíblia, do Israel de Deus, é que quando as coisas não estão da maneira que eles querem, logo eles levantam deuses estranhos para adorar. Logo alguém entende que Deus perdeu a força e não pode mais ouvir, não pode mais trabalhar, não pode mais operar. E Deus tem ciúme desse povo, igreja. Deus tem tanto ciúme do Israel de Deus, que enquanto Israel está adorando a outros deuses, está fora da rota de Deus, o coração de Deus dói em ver o seu filho adorando Deus que não é Deus, se curvando a quem não tem poder para os livrar. E qual é a forma que Deus trabalha para não perder o Israel, que é escolha, que é separado, que é sacerdócio, nação real eleita? Deus vai conectar ao coração de Nabucodonosor para levantar-se como potência e entrar dentro de Israel. Agora perceba que a forma que Deus usa a nação babilônica, Deus vai permitir ferir, mas não vai deixar matar. Deus vai permitir saquear, mas não vai deixar destruir. O primeiro corte que a Babilônia dá a Israel leva uma primeira leva de crente. O segundo corte vai os príncipes, os jovens com sabedoria. No terceiro corte chega a ser uma fúria tão grande que a Bíblia diz que o templo é destruído. O templo de Israel, que tinha ouro nas paredes, a arca da aliança representada, a miniatura que está aqui na frente, quando Nabucodonosor entra, ele não respeita o altar, não respeita o templo, não respeita a arca da aliança, destrói o templo. E nessa levada, Ezequiel vai como um dos prisioneiros que estão indo cativo na mão de Nabucodonosor. Me chama a atenção que alguém nessa hora poderia olhar para o alto e dizer: cadê o Deus que nós servimos? Cadê o Deus que abriu o mar vermelho? Cadê o Deus que mandou maná? Alguém poderia olhar para o cenário e dizer assim: o diabo se levantou, o diabo está nos destruindo, quando na verdade o diabo não entra nessa história. É a mão do próprio Deus descendo na terra e fazendo Israel entender que Deus prefere ferir do que perder da chamada. Deus prefere quebrar para ver a mão dele do que inteiro lá fora na mão do adversário. Deus prefere arrancar do lugar da adoração para ver alguém na prova, mas clamando ao nome dele. É que já que você levanta a mão, melhor isso aqui, o céu está dizendo para alguém: eu prefiro te ver ferido do que perdido. Eu prefiro te ver quebrado aqui dentro do que inteiro lá fora na mão do teu adversário. Eu estou pregando para alguém que não foi o inimigo que fechou a porta. Eu estou pregando para alguém que não foi o adversário que atingiu. É Deus dizendo: eu prefiro você quebrado na chamada do que inteiro fora dela. Levante a mão, por gentileza. Só mais um pouco de retorno aqui, sonoplasta. Levante a mão, por gentileza, em nome de Jesus. Prega a Deus nessa noite: eu prefiro você ferido na minha mão do que inteiro fora dela. Eu não te perco da chamada. Quem trouxe glória nessa noite, quem trouxe aleluia nessa noite, Deus não nos perde da chamada. Quebrado, moído, ferido, atingido, mas ainda estão nas mãos de Deus. E o pior, vou te contar agora, que quem está dentro do cativeiro da Babilônia, ele tem uma única lembrança: como era bom quando adorávamos no templo do nosso Deus, quando era bom quando nos prostrávamos diante da arca da aliança. E agora tem uma nação cativa em um terreno que não é seu, diante de um senhorio que não tem poder sobre eles, mas Deus concedeu. E a única oportunidade que os resta é adorar ao Senhor. Agora perceba que no meio desse cativeiro, o povo está triste, o povo está amargurado, o povo está com o coração quebrado. Deus encontra alguém dentro do
cativeiro babilônico que ainda é capaz de fazer a diferença. Os olhos de Deus estão sobre a terra. Alguém triste de um lado, alguém ferido do outro. Deus olha para a terra e encontra esse homem ou jovem da época por nome de Ezequiel. E o interessante acerca do nome Ezequiel é que o significado do seu nome quer dizer Deus fortalecerá. É o próprio Deus dizendo: tem gente que está no cativeiro, tem gente que está na luta, tem gente que está na prova, o inimigo está atacando, mas Deus fortalecerá. Deus vai dar graça, Deus não vai deixar morrer. Eu senti graça de Deus para pregar aqui nesse altar, e o céu está dizendo: eu vou te dar força no meio dessa luta, varão, eu vou te dar força no meio dessa guerra, mulher. Quer receber uma boa notícia? Ninguém vai se perder no barco da tua casa, ninguém morre no seio da tua família. Prega a Deus na minha boca nessa noite: tu e a tua casa servirão ao Senhor. Deus fortalecerá. Quem está de mão levantada, glória a Deus na boca. O céu está dizendo: eu sou força, eu sou bandeira da justiça, eu sou aquele que tem o poder para fazer o que ninguém faz, para operar onde ninguém opera. Prega a Deus nessa noite. Eu não sei quem recebe. Operando quem impedirá a igreja? Quem tem glória já está liberado para adorar. Quem tem aleluia já está liberado para adorar. Ele quebra o arco, ele corta a lança, ele queima os carros no fogo e diz: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus, eu sou Deus. Só quem veio adorar a ele, ela me dá cala para a súria, unatéria e prominência. Ele é Deus e operando ele, quem impedirá a igreja? Dentro do cativeiro, Deus encontra alguém. Eu já prego aqui, não demora. Capítulo de número 2, versículo de número 1. Em um dia comum, em um dia qualquer, em um dia sem expectativa, para alguém que está vivendo debaixo de ataque, cansou de chorar, ele diz assim: eu tive uma visão. Eu quero usar isso aqui biblicamente para profetizar sobre a vida de alguém. Deus vai te dar uma visão, homem de Deus. Deus vai te dar uma visão, mulher de Deus. Eu gosto muito da chave. Eu sou pentecostal igual os irmãos aqui. Eu gosto muito da porta aberta. Eu sou também da porta aberta. Mas eu estou dizendo para alguém que Deus vai te dar uma visão que vai mudar o teu rumo. Deus vai te dar uma visão que vai mudar o teu cenário. Deus vai te dar uma visão que vai mudar a vida de alguém que está ao teu redor. Tem alguém pecando de mão levantada, eu melhoro isso aqui. Deus vai te dar uma visão que a terra não pode te dar. E através dessa visão, alguém vai alcançar o reino por causa de você. Uma visão. Uma visão. Essa igreja só está com as portas abertas porque alguém recebeu uma visão. A sua casa só está de pé porque Deus deu uma visão para alguém lá. E dentro disso aqui, a visão foi tão poderosa que Ezequiel caiu no chão. Quando ele cai no chão, nos faltaria tempo para descrever o capítulo de número 1, os seres que ele viu, a magnitude daquilo que ele viu. Mas ele diz que caído no chão, como se uma mão tocasse ele, e dissesse assim: filho do homem, põe-te de pé, porque eu falarei contigo. Cativeiro, no meio da guerra, longe de casa, não estão no lugar de adoração, não tem mais esperança, mais graça, mais força, mas eu louvo a Deus
que Deus é aquele que nos encontra onde ninguém poderia nos encontrar. Eu louvo a Deus porque Deus é aquele que vai aonde o homem não quer ir. Eu estou pregando para gente que só Deus poderia ter mudado a tua história. Eu estou pregando para gente que gente olhou para você, deu prazo de validade na tua vida, mas Deus entrou naquele cenário e disse: ninguém crê, ninguém acredita, ninguém quer, ninguém aposta. Eu vou colocar de pé para liberar uma direção. Eu vou colocar de pé para... Oh meu Deus, eu louvo a Deus aqui, que Deus ainda entra no presídio, Deus ainda entra no prostíbulo, Deus ainda visita a Cracolândia, a boca de fumo, para dizer para alguém: levanta, porque eu quero falar contigo. Ezequiel, ponte de pé, porque eu quero falar contigo. Deus levanta a gente para pregar no palácio, Deus levanta a gente para pregar no cativeiro, Deus levanta a gente no Riacho Fundo para levar a mensagem. Qual é a mensagem, pastor? Segura a mão lá em cima que eu vou gritar: não acabou, não acabou, igreja. Olhe para mim atentamente, por gentileza. Isso que eu vou te pregar aqui é muito sério, irmão. Ezequiel está sendo levantado dentro do cativeiro. Tem uma palavra de Deus sobre a cabeça dele. Pastor, o que está nascendo aqui? Uma chamada, pastor, uma chamada. Deus está levantando alguém de forma improvável, sem recursos, sem apoio. A única coisa que ele tem é uma palavra dizendo: levanta-te, porque eu vou falar contigo. Ele tem uma escolha, ele tem uma palavra, logo ele tem uma promessa que está sobre ele. Tem alguém que tem promessa de Deus aqui, irmão? Então vamos ao texto. Ezequiel começa a ser usado dentro da Babilônia. Só que a chamada dele, a promessa, não é fácil, porque Deus já começa dizendo assim: Ezequiel, tu vai falar para um povo que é uma causa rebelde. Tu vai pregar para um povo que é de dura servir. Pastor, que é de dura servir? Um povo testa de ferro, que não aceita, que vai contender, que vai discutir. Porém, não tema as palavras deles, porque eu sou contigo. Só que todo aquele que está dentro de uma promessa, ele tem que entender algo. Ninguém aqui, até desfrutar da promessa de Deus, vai viver a trajetória sorrindo. Muito pelo contrário. Deus revela a promessa, mas não revela o caminho que nós vamos passar para viver. Lembra de José? Deus um belo dia mostrou para José um sonho, e esse sonho era mais ou menos assim: José, você vai ser governador do Egito, rapaz. Imagine José recebendo isso, olhando para Deus e dizendo assim: ó Senhor, o Senhor escolheu a pessoa certa para governar. E tem mais, eu já tenho até alguns projetos quando chegar lá na Câmara Egípcia que eu vou impetrar. O Senhor não errou quando me escolheu. Mas se contrapartida, o mesmo Deus olhasse para José e dissesse assim: José, tu vai governar, mas para governar tu vai ter que ser traído pelos teus irmãos, tu vai ser preso injustamente. Ó José, para governar tu vai ter que ser caluniado, José. Para governar, quem diz que te amava vai tentar te matar e tomar a tua túnica. O mesmo José ia olhar para Deus e ia dizer: Senhor, governar é muito bom, mas se para viver essa promessa eu tenho que passar por tudo isso, pode dar para outra pessoa, porque eu não quero mais governar. E por quê? Porque o Deus que revela dizendo: tua casa vai me servir, vou te levantar como profeta, as portas se abrirão, te levarei aos quatro cantos da terra, vou curar, vou usar. O mesmo Deus que revela essa promessa, ele não revela a trajetória que nós vamos passar para viver, mas por pior que seja o caminho, o céu está dizendo para alguém: não tema, quem te prometeu garante que pega na tua mão e te ajuda a chegar do outro lado para viver promessa. É que Deus está chamando Ezequiel para viver uma promessa, para ser usado como profeta dentro do cativeiro. E um belo dia Deus visita ele e diz assim: Ezequiel, com um único golpe eu vou tirar a alegria dos teus lábios, com um único golpe eu vou tirar o desejo dos teus olhos. E tem mais, não é para chorar, não é para prantear, não é para demonstrar para os outros tristeza,
Aí ele diz bem assim: enquanto eu pregava pela manhã, à tarde eu recebi uma notícia que a minha esposa morreu. Mas quando ele recebe a notícia, o próprio Deus disse assim: tu não vai chorar, tu não vai parar, tu não vai se descabelar, pelo contrário, se arruma, não come pão, jejuma e vai para a guerra. Por quê? A primeira pergunta que eu fiz ao texto para estar aqui com os irmãos é: que Deus é este que vai me permitir ser ferido enquanto eu estou fazendo a sua vontade? Que Deus é este que vai me permitir perder no meio do caminho enquanto eu estou exercendo uma chamada, seja pastor, pregador, líder, mulher de oração? E aí o texto me respondeu: é que Deus não usa ninguém sem antes provocar feridas profundas no mesmo. Aí eu estou pregando para gente que está com um choro entalado na garganta, eu estou pregando para gente que está debaixo de guerra, de luta, de afronta, e alguém está dizendo: eu vou morrer, e Deus está dizendo: vai morrer coisa nenhuma. Eu estou usando essa provação para te dar crescimento, para te dar força, para te dar estrutura. Eu estou te permitindo ser ferido para extrair o melhor que tem dentro de você. Levante a mão lá em cima, porque Deus está me autorizando a dizer para alguém: o inimigo não te mata, não te toca, não te destrói. Eu estou te dando crescimento. Por que não pode chorar, pastor? Pastor, por que não pode gemer? É que Ezequiel não está sozinho. Tem aproximadamente 6.000 pessoas dentro do cativeiro babilônico que estão vendo Ezequiel. Ezequiel prega, o povo recebe. Ezequiel ora, alguém é abraçado logo. Ezequiel se tornou um exemplo no meio aonde ele vive. O que Deus está dizendo para ele: Ezequiel, se tu parar agora, muita gente que está ao teu redor vai parar também. Se tu desistir agora, a casa que tu faz parte não alcança a salvação. Ezequiel, se tu abrir mão dessa chamada agora, alguém não vai desfrutar das promessas de Deus por causa de você. Pastor, o que isso quer dizer? É o céu pregando para alguém: primeiro, você não está sozinho, você não está sozinha. Tem gente que está ao teu redor, possa ser que não pareça, mas está tendo você como exemplo, está vendo o que você está passando. Eu prego para alguém que está cultuando sozinho, porque quem caminhava com ele abandonou ele no meio do caminho. Eu prego para alguém que está lutando sozinho dentro de uma casa, e quanto mais hora parece que pior fica. E o céu está dizendo: se você parar, alguém também vai ficar no meio do caminho. Porém, maior do que aquilo que te feriu é a mão que te trouxe para te curar. Eu vou melhorar porque alguém ficou de pé para pegar a palavra. O céu está dizendo para alguém: eu não vou te deixar morrer no campo de batalha. Ezequiel, não para agora. Quem canta vai cantando sangrando, quem prega vai pregando sangrando, quem pastoreia vai pastoreando sangrando. Tá proibido de parar, tá proibido de parar. Avança, Ezequiel de Deus. Aí a gente tem pessoas cantando ferido, pregando ferido, pastoreando ferido, intercessão ferido, uniformizado ferido. E o céu está dizendo para alguém: é necessário que você seja ferido para ter estrutura para viver aquilo que eu já tenho preparado para você lá na frente. A gente quer receber poder, nós queremos viver milagre, nós queremos ver o agir de Deus. Só que Deus não dá nada grande para gente que não tem estrutura para administrar. Eu vim pregar aqui rapidamente no Congresso dos Varões para...
Eu vim pregar rapidamente no congresso de varões para dizer para alguém que Deus está te dando estrutura. Quem te vê do lado de fora não consegue entender a dimensão do que você está vivendo do lado de dentro. E o termo ponte de pé não quer dizer que outra hora Ezequiel não vai cair. Eu não estou falando queda relacionada ao pecado. Eu estou falando queda do cansaço no meio da caminhada. Porém, quantas vezes Ezequiel parar, tem uma mão que está disposta a levantar ele e dizer: filho, continua caminhando. Eu não te tirei da onde te tirei à toa. Eu não te livrei do que eu te livrei à toa. Ninguém aqui é manequim de vitrine. O céu está dizendo: eu não formo modelo, não formo super-herói, eu formo guerreiros no campo de batalha. Tem guerreiro comigo aqui nessa noite, eu estou sozinho. Tem alguém ferido aqui que não vai parar, eu estou sozinho. Ezequiel chora, Ezequiel sangra, muito obrigado. Ezequiel geme, mas eu não te aceito parar. Eu vou pregar ao coração da amada igreja. Vai sangrando, mas não para. Vai quebrado, mas não para. Vai chorando, mas não para. Vai se gastando, mas não para, porque aquele que está conosco garante. Enquanto eu pregava pela manhã, eu recebi a notícia à tarde. Perceba que ele foi ferido fazendo aquilo que Deus chamou ele para fazer. Ele foi ferido no meio do campo de batalha, cuidando do que era de Deus e exercendo a chamada de Deus. E da mesma maneira que o texto está dizendo: não chore, é o próprio Deus dando uma garantia. O mesmo que está permitindo tudo isso acontecer, Ezequiel, também vai te dar força para chegar do outro lado e para cantar o hino da vitória. Perdoe-me a sinceridade, irmãos, mas Deus não usa qualquer pessoa. Pastor, o pregador diz que Deus usa todo mundo. Deus não usa todo mundo, irmão. Isso não existe. Por quê, pastor? Primeiro, para ser usado por Deus tem que ter responsabilidade. E só conhece de responsabilidade quem já viveu dor por carregar uma no meio do caminho. O inimigo não ataca quem não produz. O inimigo só ataca igreja que produz, obreiro que produz, liderança que produz, ministério que produz. E por quê? Porque junto com a produção está a esperança para a vida de alguém. Aí eu tenho um Ezequiel que, sangrando do lado de dentro, tem que abraçar alguém sorrindo do lado de fora. E por mais que para ele pareça que não, ele tem que olhar para alguém e dizer: olha, vai dar tudo certo, continua tentando. Quando ele mesmo chora, ele está dizendo para alguém: vai sorrindo, porque Deus vai te encontrar. Aí o texto diz que Israel está uma rota quebrada, ou mesmo que dizer que Israel virou um vaso rachado. Para o inimigo que está vendo do lado de fora de Israel sendo atacado, a ideia é mais ou menos assim. Já estou indo para a conclusão. Quebrou, falhou, está na mão do adversário, não tem mais o que ser feito. É por isso que nesse mesmo contexto também é familiar ao profeta Jeremias. E por quê? Porque quando Israel está quebrado, no mesmo contexto de Ezequiel, Deus levanta Jeremias para dizer assim: olha, Jeremias, vai lá na casa do oleiro e presta atenção em algumas coisas que eu vou te mostrar. O profeta chega lá e se apresenta, e as palavras dele é: e eis que eu vi o oleiro trabalhando com um vaso sobre as rodas. Da mesma maneira que o vaso se lhe quebrou na mão, o vaso aqui é Israel,
dentro do cativeiro babilônico. Ele está dizendo assim: Israel quebrou-se na mão de Deus. O inimigo olhando disse: está quebrado, não presta mais. O inimigo olhando disse: está rachado, vai jogar fora. Mas ele também diz: e o vaso que quebrou na mão do oleiro, eu também vi quando o oleiro começou a pegar caco por caco na palma da mão dele e começou a fazer um vaso novo, como bem lhe pareceu. Isso aqui é interessante, obreiros pastores da casa do Senhor, porque quando quebra lá na minha casa eu jogo fora, porque eu entendo, se quebrou é para vir um novo. Quando quebra lá na tua casa tu joga fora, porque quebrou, vem algo novo. Agora na casa de Deus chama a atenção que nem quebrado Deus abre mão de você, nem quebrado Deus se joga fora, nem quebrado Deus abre mão de mim. Hoje eu estou pregando aqui, mas já teve noites que eu não quis pregar. Hoje você adorou aqui com os varões, mas já teve dias que você não quis adorar. A irmã está de mão levantada e glória a Deus na boca, mas teve dia que não quis adorar. Por quê? Porque nós se quebramos. E é interessante que Deus me ama quando eu quero adorar, e também me ama quando eu estou quebrado. O céu está dizendo para alguém: nem rachado eu te jogo fora, nem ferido eu abro mão de você, Israel. E porque só sabe o valor do vaso o oleiro que colocou a mão na lama para tirar o barro que estava lá, para tirar o barro que estava lá. Só ele sabe da lama que ele te tirou, só ele sabe da lama que ele te arrancou, só ele sabe da lata do lixo que ele nos tomou. E está dizendo para alguém: eu não abro mão de você, Israel. Eu sei quem é você de verdade. Alguém te joga fora porque não sabe o valor que você tem. Alguém te joga fora porque não conhece a tua história. O oleiro que te trouxe aqui está dizendo: eu sei quem é você de verdade. Eu não abro mão de você, Israel. Quem veio adorar ele por alguns segundos, quem veio cultuar a ele por alguns segundos, libere a sua melhor adoração, libere o seu maior clamor. Ele não abre mão de você. Abre a boca para adorar profeta, abre a boca para adorar varoa. Só quem foi tirado da lama. Pegue na mão de alguém com muito amor e carinho e diga para ele assim, ó: é que eu não desisto de você. E seja profeta para dizer para alguém: e se for preciso, eu entro no meio da guerra só pra te lembrar que eu nunca desisto de você. Tem uma graça de Deus. E se for preciso, eu entro no meio da guerra só pra te lembrar. Se apoie meus ombros, não solte, nós vamos. Eu vejo Deus pegando na mão de guerreiros e dizendo: vamos continuar lutando. Continue insistindo, persevere. Espírito Santo, Ele te vê como ninguém vê. Ele te conhece como ninguém conhece. Está me autorizando a dizer para alguém: sangra, mas não vai morrer no campo de batalha. Sangra, mas não vai morrer na mão do inimigo.
Eu sinto graça no altar de Deus com muita responsabilidade para dizer para alguém: ainda esse tempo tem surpresa de Deus para a tua vida. Para os guerreiros que não pararem, o céu está dizendo: ainda esse tempo tem surpresa de Deus para a tua vida. Ezequiel, aguenta ser ferido. Ezequiel, aguenta chorar calado, rachando do lado de dentro, mas tendo mostrar que está tudo bem do lado de fora. Ezequiel, aguenta entrar no culto, pegar na mão do porteiro, do obreiro e dizer: vai tudo bem, enquanto por dentro se parte aos poucos. Eu estou pregando para Ezequiéis de Deus nessa noite. E o Senhor está dizendo: hoje eu vim te visitar embaixo da tua armadura, varão. Embaixo da tua armadura, mulher de Deus. E o Deus que conhece como ninguém conhece, trabalha como ninguém pode trabalhar. Contos aqui para a igreja e concluo, termino aqui, não passo do horário. Embora os irmãos não me deram horário, mas com toda a ordem e decência, não passo daqui, te conto isso, termino. Pastor, o que é chamada? Chamada nada mais é do que carregar uma responsabilidade. Pastor, o que é promessa? Nada mais é do que carregar algo dado por Deus. Houve um tempo na minha vida, mais ou menos uns 4, 5 anos atrás, eu não cresci na igreja, eu sirvo a Deus há pouco mais que 14 anos. Tive uma vida conturbada no mundo, crime, essas questões. E a minha esposa, ela me acompanha desde sempre. Tive uma estadia na penitenciária, ela me visitou, viramos crentes juntos, crescemos no ministério, avançamos na chamada de Deus. E eu sempre vi aquela mulher como a inspiração da minha vida. Porque embora o homem seja o cabeça na questão de provedor e protetor, se não houver uma mulher sábia, não tem como avançar. E eu sempre vi minha mulher como a coluna do ministério, o começo, a bondade de Deus, a proteção, a provisão. E num dado momento a gente passou por um período muito difícil. Foi o pai dela, teve que amputar uma perna, não tinha ninguém para ficar com ele no hospital, ela ficava com ele de manhã, de tarde, de noite. Foi uma correria, uma loucura. E se arrastou por muitos longos tempos. E eu lembro que o médico falou assim: se ele não parar de fumar, ele vai morrer. Enquanto nós visitávamos ele e pregávamos naquele lugar, um belo dia eu fiz um apelo para ele. Eu disse assim: seu Elcio, o senhor quer aceitar Jesus? Ele com um coração muito duro. Naquele dia o Espírito trabalhou e ele disse: eu quero aceitar Jesus. Aceitou Jesus. Batizamos ele no leito com um copo de água, lembro como se fosse hoje. Era o próprio Deus dizendo: vou preparar e vou levar para mim. Preparou e levou para ele. Depois que ele morreu, eu lembro que o médico chegou e disse assim: ó, cuida dessa moça, porque ela vai precisar de um apoio psicológico depois de tudo que ela viveu aqui esses dias. Só que saíram dessa problemática em um curto tempo. Meu cunhado se envolve num acidente que leva ele a ficar em coma 20 dias, dado como morto pela medicina. E eu sempre olhava para ela, orando, buscando, fazendo campanha, jejuando. Eu falava assim: cara, essa mulher tem muito Deus dentro dela. E eu lembro que ele saiu do coma, foi uma alegria, voltou a viver de forma normal. E com o passar do tempo eu fui percebendo que ela, que nunca faltava culto, belo dia falava assim: filho, eu vou ficar em casa hoje que eu estou cansada. Eu falava: tudo bem. Daqui um pouco eu fui percebendo que ela foi ficando mais dentro do quarto do que fora.
E depois ela disse assim: eu não sinto mais tanta vontade de me arrumar igual sentia antes. Mas até então eu fui achando tudo normal. Daqui um pouco ela começou a ter perca de cabelo. E aí um belo dia eu falei: tem alguma coisa errada com você, você não é mais a mesma. Você já quase nem vai mais à igreja. Não vejo mais você orando, a gente não lê mais a Bíblia. Ela olhou para mim e disse assim: eu não tenho mais vontade de fazer nada. E com o passar dos dias nós descobrimos que ela estava com uma depressão avançada em nível 3. E nesse momento, eu fui para o monte que tem bem aqui, os irmãos até falaram do Kenegai. Eu olhei para o alto e comecei a dizer: Deus, onde é que o Senhor está nessa hora? Depressão é demônio, não aceito isso. O Senhor não cuidou, o Senhor não está trabalhando, parece que o Senhor não vela pela gente. Ela é pastora, como que o Senhor vai permitir isso acontecer com ela? E a igreja, nós vamos ficar envergonhados. E quantas vezes, irmão, que eu entrava no carro para pregar, ia chorando no caminho todo, mas quando chegava na frente da igreja que eu ia pregar, eu pegava um lencinho como esse, enxugava as lágrimas, botava um sorriso no rosto, pregava, pulava, salteava e gritava para alguém: vai dar tudo certo. E dentro de mim eu quebrado e destruído por dentro. Chegava em casa, minha esposa em cima de uma cama prostrada, e o Senhor me fez entender que o mesmo Deus que permite a dor e a tristeza chegar é o mesmo Deus que também prepara o hino da vitória para alguém cantar lá na frente. Vivemos isso 4 anos, irmão, sem entender o porquê e o pra quê, mas sempre orando e dizendo: Deus, que seja feita a tua vontade. Para depois de 4 anos, uma promessa muito antiga de quando nós viramos crente, Deus entregar um fruto no ventre da minha esposa, o Emanuel começar a ser gerado, eu ver a tristeza depressiva, os remédios, as dificuldades irem embora, e a glória da segunda casa ser maior que a da primeira. Pastor, e como que ela está hoje? Pregando como nunca pregou, liderando como nunca liderou. E talvez eu estou pregando a minha história para alguém que está vivendo a mesma história. Só o que muda são as ferramentas, mas o propósito é o mesmo. É Deus dizendo para alguém: está chorando, está sangrando, mas não vai morrer. O que eu tenho para você é maior, é melhor. Fique de pé, por gentileza. Cravei no tempo, não vou passar daqui. Pegue na mão desse crente cheio de Deus aí, irmão. Vou concluir dizendo para você, com muita graça no meu coração e alegria, estar aqui com os irmãos. Depois de tudo isso, irmão, tudo isso, Deus pega Ezequiel pela mão, leva num vale cheio de ossos secos e diz a única palavra: Ezequiel, porque quem passou pelo que você passou, quem viveu o que você viveu, quem suportou o que você suportou, tem autoridade para usar a palavra e viver o que eu vou fazer. Quantas pessoas que Deus levou dentro do vale? Só uma. Quantas pessoas Deus usou dentro do vale? Só uma. Milhares de ossos secos não mataram o profeta, mas um profeta cheio de Deus deu vida a um vale que estava cheio de ossos. Eu terminei acreditando que eu estou pregando para profeta nessa noite. Eu estou pregando para homem e mulher de Deus aqui. E o tema é: põe-te de pé, porque eu falarei contigo como nunca antes. Feche os seus olhos, por gentileza. Pegue na mão desse homem, dessa mulher de Deus que você está. O meu convite cravado aqui no tempo é só te convidar a orar por alguém nessa noite.
Pastor, por que orar por alguém? Porque talvez tu está pegando na mão do Ezequiel da nossa história. Talvez tu está pegando na mão de uma irmã que está aqui debaixo de guerra, de afronta, de ataque, de luta. Talvez tu está pegando na mão de um varão que tinha tudo para não estar aqui, para estar com a camisa do uniforme. Foi uma guerra. E por um minuto alguém quase pensou: acho que não vai dar, acho que eu não consigo, acho que eu não vou viver. E Deus me autoriza a profetizar para a vida de alguém: eis que eu faço nova todas as coisas. Enquanto você vai orando, isso, libera uma palavra de mão dada com esse homem de Deus. Já tem gente orando aqui, pode ir, levita, deixa Deus te usar. Isso, enquanto você vai orando, eu acredito que Deus está curando o interior de alguém. Eu acredito que o vaso que se quebrou está sendo refeito novo. Isso, enquanto ela vai adorando e você orando, Deus está renovando alguém. Deus, aonde houver um servo teu agora, aonde houver uma filha tua agora, Jesus, debaixo da afronta, do ataque, da luta, da guerra, ferido por um cenário que ainda não viu mudança, com os pedaços no meio do caminho, enquanto ela ora, cura ela agora, Jesus. Enquanto ele ora, cura ele agora, Senhor. Enquanto ela clama, nós cremos no que diz a tua palavra, que o Senhor virou o cativeiro de Jó. Enquanto Jó orava pelos seus amigos, eu paro aqui para ouvir você orar. O altar já está em oração comigo. Na portaria os irmãos já estão em oração também. Tem vaso marchando na nave da igreja. Tem vaso marchando em lágrimas aqui na frente. Sabe o que é isso? É o exército recebendo força. Ela é baracanta. Oratere me plume na raia. É o exército ficando de pé novamente. Tu vai voltar a profetizar, mulher de Deus. Tu vai voltar a pregar, homem de Deus. Tu vai voltar a interceder. Tu vai voltar a fazer o que fazia outra hora. Olha Deus tomando os vasos na casa. Olha Deus soprando nos vasos na casa. Ela é minoplome na canta. Ela é parachúria. Que barulho é esse, pastor? É Deus soprando nos instrumentos. É Deus soprando nos instrumentos. É Deus soprando nos instrumentos. Vai, vaso de Deus. Deixa Deus te usar. Em dias de guerra, não mostra o inimigo. Receba força. Mostra ele quem está contigo na beleza. Te acalma. Insista. Se anima. São dias pra lutar. Deus fortalece. Mas eu bem sei a matéria-prima que eu te formei. Eu já sabia que teria dias que tudo isso ia pesar e vai descer uma glória de Deus aqui. Vai descer uma glória. Quanto maior a guerra, maior a vitória. Olha Deus tomando os vasos. Olha Deus tomando os vasos. Eu tô cuidando, eu tô zelando, tô segurando, tô acalmando, eu tô guiando, tô te moldando, e o resto é detalhe. Eu estou adotando, caindo aos pouquinhos, mas você vai chegar lá. Porque eu vencedor tem suas terras pra ganhar. Mas fique sabendo que durante esses dias contigo eu vou lutar. Mas fique
fique sabendo que durante esses dias você pode confiar. E vai pro campo de batalha, eu estou na retaguarda. Pode ir que eu vou lutar. Mas eu venci a matéria-prima que eu te formei. Eu já sabia que teria dias que tudo isso ia pesar e a pressão ia aumentar. Mas eu te dou uma notícia: quanto maior é a guerra, maior a vitória será. Assim te diz o Senhor. Eu tô cuidando, eu tô zelando, tô segurando, tô acalmando, eu tô guiando, tô te moldando, e o resto é detalhe, eu estou anotando. Tá indo aos pouquinhos, mas você vai chegar lá. O que é um vencedor sem suas guerras pra ganhar. Mas fique sabendo que durante esses dias contigo eu vou lutar. Fique sabendo que durante esses dias você pode confiar. Vai pro campo de batalha, eu estou na retaguarda. Pode ir que eu vou cuidar. Olha aqui, baixinho que eu devolvo a oportunidade agora. Olha aqui nos meus olhos, por gentileza. Eu estou pregando para líderes. Eu estou pregando para homens. Eu estou pregando para mulheres. Pastor, eu não lidero ninguém. Você que pensa. Dentro da tua casa tem alguém que depende de você, varão. Depois que Ezequiel passou pelo que passou, ele viveu o que nunca tinha vivido. E eu enxergo aqui dizendo para alguém que só vive o novo de Deus quem aguenta ser ferido e continuar caminhando. Olhe meus olhos. O novo de Deus é para você nessa noite. Tem que ter muita coragem. Para quê, pastor? Para perceber e entender que você não é mais o mesmo de outra hora. Pastor Adriano, aconteceu tanta coisa, eu já não oro mais como antes. Pastor, na verdade eu estou cansado de cuidar de gente, trabalhar por pessoas, e quando eu precisei, foram os primeiros que me viraram as costas, foram embora, pastor. Pastor, não sou mais o mesmo de antes, diante de tanta coisa que eu vivi. Eu não leio mais a Bíblia como antes, não oro como antes, não jejuo como antes. Aqui não tem nenhum super-herói, irmão. Lembra do Elias? Um dia ele orou e caiu fogo do céu. No outro dia ele orou e pediu a morte. O que é isso? A mesma coisa que acontece comigo e com você. Cansaço no meio da caminhada. Só que Deus não matou ele. Deus falou: Elias, o que eu tenho para você é maior, filho. Tu não vai morrer por causa dessa decepção. Tá descendo um anjo aí agora com pão e água. Come e bebe. Longa é a tua caminhada. Eu estou pregando para alguém que você ainda tem muito para viver. Você tem muito para desfrutar. Você tem muito para fazer. Eu tenho um convite aqui humildemente para aqueles que querem viver o novo de Deus. Pastor, estou cansado, mas ouvi esta palavra de Deus, e por Deus eu não vou parar. Eu quero viver o que Deus tem para mim. Sai do teu lugar e vem aqui na ponta do altar se você está aqui. Isso. Eu não vou me demorar daqui não. Isso. Olha aí a coisa linda. Angústia bate forte aí dentro do seu peito. Coisa linda. Cadê os Ezequiéis de Deus? Você tenta. Cadê os meus guerreiros de Deus aqui? E não vê jeito. Os vasos que não vão parar foram feridos, mas não vão parar. Agora senta foram pra atingidos, mas não vão parar. Pastor, eu tô sangrando por dentro, por mim eu já tinha largado o altar, pastor. Dificuldades você até dizer, não entendo como foi pastor, que eu venci. por mim eu já teria largado o altar. Quem
diz que é você que tem um altar. É o altar que tem você. O altar não abre mão de você. Nenhum lugar terá felicidade fora da chamada. Ei. A razão pra ter chegado até aqui. Se tiver mais alguém, eu estou te esperando na ponta do altar. Alguém que esteve do teu lado em toda a trajetória. Alguém que conhece até o fim da história e te trouxe até aqui para dizer. Eu vou orar por você de olhos fechados. Feche os seus olhos. Lembra quando estava por um fio pra desistir, e quando faltou isso aqui pra você cair, e mesmo assim você tentou mais uma vez. Era a mão de Deus, era a mão de Deus segurando a sua mão pra não cair. Você não veio até aqui pra desistir, então não tem por que chorar, volte a sorrir. Era a mão de Deus e vai ser sempre assim. Eu oro agora. Eu oro agora neste momento com a amada igreja. Mas a maior dificuldade de uma liderança é que ele tem que curar outros enquanto sangra. E as suas dores têm que ser anuladas, para que as dores de outros possam ser cessadas. Mas assim te diz o Senhor nesse altar, nesta noite, homem. Ela é para a Senhor Deus, que velo pela tua saúde, pela tua casa. A minha palavra liberada em teu favor não cairá por terra. E hoje te visito por dentro, e no meu visitar no teu interior, diz o Senhor, eu estou renovando as tuas forças. Assim te diz o teu Senhor nessa tribuna: preparas tu, porque o tempo de cantar eis que vem batendo as tuas portas. A minha paz e a minha graça te bastam. Feche os teus olhos e eu oro por você agora em nome de Jesus. Deus, a tua igreja está aqui, Senhor. A tua palavra, a tua igreja, o teu povo é o Senhor que conhece. Meu Pai, como foi proposto esse tema, o Senhor está levantando homens e mulheres nesta noite que foram feridos, que foram atingidos, mas não vão parar, Senhor, porque a tua palavra falara conosco nesse lugar. Deus, eu profetizo segundo o Senhor colocar em meu coração. Tem um tempo novo para esta igreja. Tem um tempo novo para a vida dos teus filhos. Tem um tempo novo, Senhor, para a casa dos teus servos. Meu Deus, que a glória desta última casa, que é a vida do teu ungido, da tua ungida, ela possa ser alcançada pelo teu novo. E eu profetizo aqui nesta noite, meu Pai, em nome de Jesus, que a igreja ferida está sendo curada para viver novas experiências. Quem pregava e parou vai voltar. Quem cantava e parou vai voltar. Quem intercedia e parou vai voltar. Meu Deus, me cobre com teu sangue nesse altar, Pai, porque eu libero a tua palavra aqui. Quem vai embora é o diabo, a tua igreja fica. Quem vai embora é o diabo, a casa do teu filho fica. Quem vai embora é o adversário, eles vão ficar para viver a chamada. Quem crê, abrace alguém que está do teu lado e diga para ele: você não para, você não para. Que existe um mistério aí dentro, uma força que excede o entendimento, a razão para ter chegado até aqui. Tem alguém que esteve do teu lado em toda a trajetória, alguém que conhece até o fim da história e me trouxe até aqui pra te dizer. Lembra quando estava por um fio pra desistir, e quando faltou isso aqui
você tentou mais uma vez. Era a mão de Deus, era a mão de Deus segurando a sua mão pra não cair. Você não veio até aqui pra desistir, então não tem por que chorar, volte a sorrir. Era a mão de Deus e vai ser sempre assim. Na alegria, era a mão de Deus e vai ser sempre assim. Na tempestade ou na bonança, era a mão de Deus e vai ser sempre assim. Contigo até o fim. Lembra quando estava por um fio pra desistir, e quando faltou isso aqui pra você cair, e mesmo assim você tentou mais uma vez. Era a mão de Deus, era a mão de Deus segurando a sua mão pra não cair. Você não veio até aqui pra desistir, então não tem por que chorar, volte a sorrir. Era a mão de Deus e vai ser sempre assim. Aleluias. Meu Deus, senta um pouquinho, irmãos, em nome de Jesus. Aleluias. Maravilha, irmãos. Aleluias. Cumprimento o povo de Deus com a paz do Senhor Jesus, amém? Aleluias. Que Deus abençoe os irmãos que vieram nos prestigiar nessa noite, irmãos, com a sua presença. Eu tenho certeza que o céu está em festas neste momento, para a honra e a glória do Senhor Jesus. Palavra abençoada de Deus, né, irmãos? Ontem eu subi nesse altar, só Deus sabe como é que eu estava aqui, só Deus. A Bianca, pastor, você não deu glória. Eu falei, ô Jesus, realmente, irmãos, ontem, né, e aí a gente vem, a gente vai caminhando, aí Deus traz o abnegado homem de Deus, esse aqui. Eu fiquei assim, irmão, você crê em visão de Deus? Você crê em visão de Deus, irmãos? Na hora que vocês estavam louvando, eu desci ali para filmar vocês, e ele estava em pé, só que eu não via só você, eu via dois de você. E por duas vezes eu vi dois de você. Eu falei, meu Deus. Eu fixei os olhos em você, mas eu não te via sozinho, eu via dois. Eu falei, meu Deus, que mistério é esse? É o Senhor dizendo assim, tu não está só, estou contigo. Aleluia. Você pode aplaudir Jesus aí, irmão? É muito forte, irmão. Deus do céu, que é isso, irmão? Nossa! Gente do céu, o que é isso? Sem palavras. Deus abençoe o ministério dos irmãos. Eu esqueci o nome da Assembleia de Deus. Vocês têm cantado aqui? Exuá, Assembleia de Deus. Deus abençoe. Deus abençoe os irmãos lá do Lucas. Lucas é um filhão, né? Sempre quando eu preciso de alguma coisa, o Lucas sempre está aí. Que Deus abençoe. Meu pastor do frango bom, olha o frango abençoado ali. Não tem pão de correr, não. Marcelo, às vezes eu vou lá, eu converso com ele, mas pai do Senhor, irmão, e a gente não fala nome, vai falando, e é assim mesmo, né, irmãos? Que Deus abençoe vocês. Vamos dar um abraço para o bispo, a bispa, que Deus abençoe em nome de Jesus, e Deus abençoe os membros também que vieram em nome do Senhor Jesus. Eu estou saindo daqui, irmãos, não sei você, mas eu estou saindo daqui com a alma lavada. Aproveitar esses momentos para a gente chorar mesmo, chora.
Hoje foi aquele dia, irmão. Eu engoli catarro com lágrima e... irmão, hoje é aquele dia. E você tem que entender isso, irmão. Não sabia se era catarro, se era lágrima. O negócio estava indo aqui, irmão. E é assim, irmão, é assim. Para a glória do Senhor Jesus. Desse negócio não. Quando Jeová pega, irmão, e o Senhor me pegou aqui nessa noite, irmão, em nome de Jesus. Deus, Ele é fiel. Amanhã nós temos um encontro com Jesus, de manhã cedo. E vou lembrar os irmãos, os obreiros, preste bem atenção no que eu vou dizer aqui. É 7 horas, não é 7h10, não é 7h01, é 7 horas. Se vocês não estiverem aqui, eu vou para o monte, irmão. São 3 domingos, é longe daqui lá. É depois do Gama o monte que a gente vai. São 272 degraus. Tá certo? É bem alto. Dos montes que eu já fui aqui em Brasília, que eu nunca tinha ido nesse monte, eu fui só essa vez. Era um monte bem alto. Eu parei umas 10 vezes para terminar de subir ele. O negócio é forte. E é luta para subir e é luta para descer, porque é muita descida, então é muito difícil. Mas o Senhor colocou no nosso coração e a gente vai estar lá esses 3 domingos para a glória de Deus. Tá certo? Você que trouxe a sua oferta, o seu voto, o seu dízimo, se você tiver oferta, ajude a obra de Deus. Se você não tiver, não tem problema não. A maior oferta é a tua presença aqui, nessa manhã, para a glória de Deus. Que Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus. Vamos ficar de pé, irmãos, em nome de Jesus. Louvado seja Deus. Lembra que estava um fio para desistir. Vamos poder cantar, hein? Lembra quando estava por um fio pra desistir, e quando faltou isso aqui pra você cair, e mesmo assim você tentou mais uma vez. Era a mão de Deus segurando a sua mão pra não cair. Você não veio até aqui pra desistir, então não tem por que chorar, volte a sorrir. Era a mão de Deus e vai ser sempre assim. Amém. Pastor falou aqui da esposa, E tá ali a minha esposa ali, Nós vamos para 23 anos de casados. Primeiramente Deus, e ela me ajuda muito, irmãos, muito. Quando eu tô tiriri, é ela que aguenta. Ela fala, já sei o que você tem. Aí quando a gente tem uma esposa, ela você não precisa nem falar nada. A esposa que está ligada, ela já sabe. Ela sabe se você está devendo demais. Ela sabe se você brigou no serviço. Ela já entende, irmão. Você não precisa nem falar. Você chega em casa, ela já parece que a mulher é automática, assim, ela já gerou, não deu alguma coisa errada, não tá legal. Eu tenho certeza que a Jussara, as mulheres aqui de Deus, a sua esposa é assim, Maiquinho? A Loi, ela fala, vixe, a casa caiu pro Maiquinho. A Bíblia fala que a mulher sábia edifica a sua casa, né, irmão? Então ela já entende, Isso é um sinal que existe um amor entre o casal, né, irmão? Que a mulher que ela não pega isso, não vou nem pedir desculpa, já é sinal que ela não ama o esposo, porque ela não cuida do esposo. Que a mulher que cuida do esposo, ela pega no ar. Ela já sabe. Isso é o quê? Ela não precisa dizer pro esposo, eu te amo. Só dela já dar uma taca, a gente já entende. A gente já entende o cuidado da esposa para com o marido. Amém? Coloca as mãos assim para a gente ir embora. Pai, obrigado, Jesus, por essa riquíssima oportunidade. Pai, eu não sei nem como te agradecer. Quero pedir perdão mais uma vez, Senhor, dos meus pecados, das minhas falhas, das minhas incredulidades. Quero agradecer ao Senhor, ó Pai, por ter mandado este povo, ó Pai, que veio cultuar conosco nessa noite. Leva esse povo em paz, guarda, livra, Senhor, de todo o mal. Toda a igreja diga... Antes dos irmãos ir embora, os varões, todos os varões que estão aqui, gostaria que viesse aqui na frente para a gente tirar uma foto com os pastores que estão aqui, para a gente guardar de recordação. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo esteja com todos vocês, não só agora, mas para todos sempre. Quem está abençoado, aplauda o Senhor Jesus. Vem todos os varões aqui, por gentileza, gente.
Vem cá, dos irmãos que vieram, para nós tirar uma foto com o pastor aqui. Vem cá. Se quiser subir no altar aqui, pode subir.